Vamos falar hoje sobre revoluções inglesas. Bom, essa imagem que vocês estão vendo, ela é muito conhecida na atualidade. Sempre está nos jornais, não é isso? Pois bem, é a Rainha Elizabeth II. Vou pedir para abrir a imagem e falarmos um pouquinho dessa história. Bom, vocês estão vendo a imagem da Rainha Elizabeth II, né? A monarca que aparece em todos os jornais, é uma figura pública muito famosa mundialmente, tá bom? Existe toda uma história da Inglaterra, como ela se transformou numa monarquia parlamentar, numa monarquia com poderes limitados. E é justamente esse ponto que a aula de hoje vai tratar. Aqui na introdução tem assim: a Revolução Inglesa foi um conjunto de guerras civis e mudanças de regime político que ocorreram na Inglaterra, Escócia e Irlanda entre 1640 e 1688. Uma dica do professor Flávio. Esse período aí é referente à primeira metade do século XVII, 1640, e 1688, a segunda metade do século XVII, tá? Não esquece disso. Essas revoluções marcaram a ascensão da burguesia. Professor Flávio, o que é a burguesia mesmo? A burguesia seria um grupo de pessoas que viviam no comércio. Eram os chamados burgueses, capitalistas. Então, sim, é a ascensão do grupo capitalista. E consolidaram a monarquia parlamentarista na Inglaterra. É justamente sobre isso que vamos falar. Antes, um rei, ele tinha poderes ilimitados. Agora, ele tem que ter o seu poder limitado. Isso foi decorrência de várias revoluções, inclusive na Inglaterra. Ah, professor, então a Rainha Elizabeth, ela tem pessoas que ficam à frente da política? Sim, tem sim. Tem o parlamento inglês. O governante da Inglaterra, né, o que dá as cartas ali, o que orienta a rainha, no caso é um chamado primeiro-ministro. E a rainha fica de forma simbólica, não é? Claro, autorizando também, tendo ciência do que está acontecendo com a nação. Vamos agora para o próximo slide. E aí, estão felizes? Né? Estão conhecendo a história da Inglaterra, né? Então, a Inglaterra, pessoal, que teria inicialmente começado com um rei chamado João Sem Terra. Professor, um rei chamado João Sem Terra? Sim. O pai dele teria dividido as terras e ele teria ficado sem. Então, João Sem Terra. Com o passar do tempo, houve uma mudança, né? E de forma gradativa foram aparecendo. Aliás, os sucessores que foram aparecendo foram concentrando poderes nas próprias mãos. O que é que nós temos então? Nós temos nessa imagem o Palácio de Buckingham. Normalmente é falado muito nos jornais. Vamos abrir a imagem. Ok, pessoal, veja só. É muito comum o pessoal ver o palácio sendo divulgado quase que diariamente. Tudo que acontece lá na Inglaterra, né? Então tem como referência o palácio. Para vocês terem uma ideia, muitos estrangeiros, muitos visitantes, até brasileiros, quando vão lá, eles passam em frente ao palácio e vão assistir à troca da Guarda Real, que é todo um momento histórico, tá certo? Num próximo slide, eu quero que vocês observem bem o que eu vou colocar aqui. Olha um guarda inglês. Sabe aqueles guardas que não podem fazer nenhum movimento? Aí os brasileiros passam e outros estrangeiros também tentam fazer ele sorrir, tentam fazer ele brincar, mas ele fica com aquela autoridade ali impecável, sério. O rosto tem que ficar sério. Então a pessoa chega na frente dele, pode cair, pode tentar fazer brincadeira, mas ele não pode perder a sua autoridade, né? Que é demonstrada por meio da seriedade nos olhos. Tá bom? Então, professor, isso tem a ver com toda a história inglesa.
Isso teria a ver com o poder do rei, com o poder absoluto? Sim, né? Se ele está lá na frente do palácio de Buckingham, ele está representando a autoridade, ele está representando a realeza. Então, nada mais correto do que passar a formalidade, né? A seriedade da função. Vamos para outro slide. Bom, pessoal, na Inglaterra, e assim como qualquer outro país, qualquer outro estado, tem que existir uma Carta Magna. Bom, nós temos a Constituição, né? A Carta Magna, lá na Inglaterra, ela serviu para limitar os poderes do rei. O rei, ele não poderia abusar da sua autoridade. Tá certo que alguns reis, né, ou a grande maioria deles, antes de acontecer uma revolução chamada Gloriosa, desrespeitavam, né? Porque uma Carta Magna, uma Constituição, ela dá muito poder ao legislativo, dá poder ao legislativo. Então, o que é que acontece? Acontece que esse poder ele vai sendo coordenado juntamente com o rei. Assim impede que o rei abuse a autoridade. Vamos passar para o próximo, então. Tá? Abre a tela, por gentileza, produção. Bom, nessa imagem, vocês podem perceber que existe um rei, né, assinando ali, ó, a Carta Magna. Né? Existem os cavaleiros ao lado, né, representantes da igreja, e a intenção seria o quê? A intenção seria trabalhar em conjunto. E por que isso, professor? Porque só assim a nobreza que estaria ali iria ter direitos, né? Iriam ser preservados. Os religiosos também ali, eles teriam uma segurança maior e o rei estaria reconhecendo a liberdade de todos os outros. O rei estaria reconhecendo também que seu poder, de certa forma, seria restrito. Bom, quando falamos da história inglesa, do absolutismo, nós temos que falar do rei Henrique VII. Né? Eu coloquei primeiro rei Tudor, ele é de destaque, pessoal. Para que vocês tenham uma ideia, ele deu início ao absolutismo inglês. Professor Flávio, o que seria o absolutismo? Vou pedir para fechar a imagem e voltar aqui para mim para explicar para vocês, tá bom? Absolutismo seria um poder ilimitado do rei. Então, professor, o rei poderia abusar da sua autoridade? Sim, para vocês terem uma ideia, existiam, na época, filósofos que defendiam essa autoridade do rei, que nós vamos ver numa próxima aula. Mas, por exemplo, existia um filósofo chamado Thomas Hobbes, e ele falava que existia necessidade do rei ter o poder centralizado, porque iria haver uma organização da sociedade. Existia outro filósofo também, chamado Jacques Bossuet, que falava do direito divino dos reis. E muitos reis, eles se aproveitavam dessa questão. Porque se ele está lá, autorizado por Deus, ninguém poderia questionar. Vamos abrir a imagem novamente. Pois bem, o rei, sobre a autoridade de Deus, governava. Tinha todo um respeito, existia toda uma peculiaridade no ato de governar. E sim, a hora que ele quisesse mudar a legislação, ele iria fazer isso. Obviamente que muitos reis abusaram da autoridade. Muitos reis foram além disso aí. Esse que vocês estão vendo agora é um exemplo. Ele era o chamado Henrique VIII. Ele oficializa o absolutismo na Inglaterra. Como assim, professor Flávio? Explique.
Bom, gente, o rei, ele queria casar novamente, porque a esposa dele não estava dando um filho homem. E ele queria se separar. O Papa não autorizou, né? O Papa não autorizou. O que foi que o rei fez? Ele, usando da prerrogativa de que ele era o poder na Inglaterra e que o Papa estaria interferindo no poder, ele corta relações com a Igreja Católica. De certa forma, criando a Igreja Anglicana. Aí ele pôde se casar novamente. Além de criar a Igreja Anglicana, ele teria fortalecido o seu poder, né, com o chamado absolutismo. Tá, gente? Era o ato de supremacia. Bom, olha aí, na imagem, vocês podem ver a definição, tá, do ato de supremacia e a criação da Igreja Anglicana. Vamos ler com o professor Flávio. Vamos lá. O ato de supremacia foi uma espécie de lei criada pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, em 1534, pelo qual ele se tornou o chefe supremo da Igreja Católica. Tá? Perdão, chefe supremo da Igreja Anglicana. Igreja Anglicana. Lá ele que escolhia quem seriam os dirigentes das igrejas. A Igreja Anglicana, no reinado de Henrique VIII, o Estado tinha controle sobre os cargos religiosos, nomeando padres, bispos, cardeais. Nesse período, as relações entre Henrique VIII e a Igreja chegavam ao seu fim quando o Papa se negou a anular seu casamento com Catarina de Aragão. O que eu expliquei para vocês? Ele queria se casar, ele queria anular o casamento. O Papa não quis. O que Henrique VIII fez? Criou a igreja. Qual foi a igreja? Anglicana. Vamos lá então. Dos 5 filhos que teve com Catarina, apenas uma menina havia sobrevivido. Pessoal, naquela época era muito comum as crianças morrerem por infecções respiratórias, por tuberculose, pneumonia. Né? A medicina não era desenvolvida como é hoje. Vamos para o próximo slide, para a próxima imagem. Bom, lembra na primeira imagem que tinha Elizabeth II? Essa imagem agora é de Elizabeth I. Né? Gente, Elizabeth I, filha de Henrique VIII, ela foi a governante por um bom tempo. Ela fez com que a Inglaterra tivesse um desenvolvimento econômico considerável. Podem perceber na imagem algumas características. Por exemplo, ao lado dela tem uma coroa, né, mostrando ela ser da realeza. Lá atrás, na imagem, tem de embarcações. Tá? Então, existiram conflitos na época entre nas grandes navegações? Sim. Do outro lado também embarcações com tempestades. Então, falamos de, durante as viagens, serem viagens de muito problema climático, né? Tempestades e tal. Muitas vidas foram ceifadas. Falamos de pirataria também. Sim, falamos de pirataria. E é um dos próximos pontos que iremos comentar. Tá bom? Bom, a Inglaterra ela se transformou na rainha dos mares nesse período de Elizabeth. Por quê, professor? Professor Flávio, qual seria o interesse? Metais preciosos, ouro, pratas, né? A Inglaterra, de vez em quando, se deparava com conflitos contra os espanhóis. Muita carga de metais preciosos foram roubados. Então, como vocês podem ver, volta aqui para a minha imagem agora, passar para vocês. Professor Flávio, então, a Inglaterra enriqueceu nessa época com metais preciosos de outras localidades? Também. Tá certo? Também. Professor Flávio,
É verdade que a Inglaterra entrou, não é, por meio de seus navios, né, que representavam ali o poder inglês, em confronto com navios e roubaram ouro, roubaram metais preciosos, sim. Então, era uma época, pessoal, das grandes embarcações, das grandes navegações. Vou pedir para abrir a imagem para vocês. Então, era muito comum todo o Oceano Atlântico, né? Somente na região norte, as embarcações inglesas passarem, irem de portos em portos. Para vocês terem uma ideia, foram criadas chamadas Companhia das Índias, tanto ocidentais quanto orientais. A Inglaterra tinha um poder imenso, considerável no mar. Mas a pergunta que muitos alunos me fazem é: professor, os piratas, eles existiram de verdade? Bom, pessoal, existem lendas que chegam até nós, como por exemplo essa do pirata Barba Negra. Sim, apontam estudos que ele realmente teria existido, teria morrido no final do século XIX, tá certo? Ele teria sido atacado. Ô professor, então é verdade aquelas cenas que tem nos filmes, que os piratas saíam e enterravam os tesouros em determinada ilha? Sim, acontecia isso também, né? Quem já não assistiu Jack Sparrow, Piratas do Caribe? Então era muito comum eles enterrarem. Mas por que eles faziam isso, professor? Porque, veja, eles poderiam se deparar com a embarcação de algum outro país mais potente, né, como a Espanha, Portugal, né, a própria Inglaterra. Poderia se deparar e perder todo o ouro. Então eles pegavam a ilha, deixavam o tesouro lá e seguiam. Porque se por acaso acontecesse deles forem pegos, eles teriam como se safar, né? Eles teriam como se salvar. Vamos usar assim essa expressão. É interessante como a história ela mostra o que acontecia nos mares nessa época. Então era roubo que existia? Sim. Até reis estariam por trás? Sim, nós vimos, não é, que realmente existia isso. Próximo slide. Bom, pessoal, quando falamos de William Shakespeare, falamos da história da época em que viveu a rainha Elizabeth. Tá certo? Então eu vou explicar para vocês um pouco mais de William Shakespeare. Quem nunca ouviu a expressão ser ou não ser? Eis a questão. Quem já não ouviu a peça ou filme Romeu e Julieta? Macbeth, Sonhos de uma Noite de Verão, né? Para vocês terem uma ideia, Shakespeare, ele é da época da Rainha Elizabeth. Ela deu ordem para que fosse criado um teatro que até hoje é conhecido, elisabetano, tá certo? Então, era uma influência renascentista que teria chegado na Inglaterra e que teria William Shakespeare como o ápice, né? Um exemplo. Muito bem, nós estamos falando da história da Inglaterra. Estamos falando do absolutismo. Nós vamos ver o que teria ocorrido um pouco mais adiante, tá certo? Vamos ver o que teria ocorrido um pouco mais adiante. Mas vamos lá. Primeira característica, vamos dar uma revisão. Falamos do absolutismo, o poder absoluto do rei. O rei poderia, com a sua autoridade, mandar e desmandar. Falamos também que existia uma dinastia chamada Tudor e que se destacava, no início dela, um rei chamado Henrique VII. Deu início a essa concentração consolidada do absolutismo. Falamos também, pessoal, sobre Henrique VIII,
que de fato oficializa o absolutismo. Cria também a chamada Igreja Anglicana. Vimos que ele rompeu com a Igreja Católica, porque o Papa não iria autorizar o casamento dele, né? Então, ele rompe e dá início a essa nova igreja, onde ele pode escolher os padres, onde ele pode escolher os bispos, os cardeais, né? Vimos também que teria nascido a rainha Elizabeth, tá certo? E ela seria uma grande governante. Vamos voltar para a imagem que é justamente desse período que nós estamos trabalhando. William Shakespeare. Então, quando chegou nesse ponto de William Shakespeare, eu tinha comentado com vocês. Ele teria sido uma pessoa simples logo no início. Para vocês terem uma ideia, ele guardava cavalos, né? Ele tomava conta dos cavalos que iriam para o teatro. Ficava na portaria lá, né, em Londres. Depois ele se destaca escrevendo vários textos, né? E uma questão que o teatro lá na Inglaterra, diferentemente de várias outras localidades, era um teatro voltados para a população. Para a população, tá certo? Vocês podem perceber também que nesse teatro a acústica é tão perfeita que promove um som leve, que chegue até quem estiver na área mais distante. Já está perto de terminar os slides, tá certo? Vamos passar para o próximo aí, para a gente finalizar a história do absolutismo lá na Inglaterra. Tá? Aí mostra a imagem do teatro elisabetano, né? Bom, gente, esse teatro ele aparece muito em filmes, em séries, né? Então, uma característica primordial do teatro era que toda a população teria acesso, não apenas as pessoas ricas, os nobres, mas o artesão, o camponês, o comerciante. Claro que no teatro existiam locais que seriam para as classes mais altas, não é? Umas cabines, ficaria ali mais próximo ao palco, tá? Mas, de fato, o teatro elisabetano, ele teria um acesso à população. O que é muito interessante isso, levar cultura para a população. É por meio do teatro que se fala sobre política, sobre sociedade, sobre aspectos culturais. É por meio do teatro também que vai haver um incentivo à leitura, um incentivo ao progresso. Vamos passar agora para o próximo slide. Bom, pessoal, terminamos então. As informações que vocês viram são colhidas pela internet. Vocês podem perceber também que tivemos, vamos voltar para cá, professor Flávio, tivemos algumas características que eu deixei em destaque aqui para vocês. Vimos que o absolutismo ocorreu na Inglaterra, mas que não teria ficado apenas ali. Vimos que o absolutismo também teria ocorrido em Londres, né? Não, aliás, não só em Londres, mas na França, com reis que abusavam da sua autoridade. Luís XIV, por exemplo, eu tinha comentado com vocês, ele utilizava a expressão l'état moi, eu sou o Estado. Ele dizia que ele era o rei Sol. Imagina um rei dizendo que ele era o Sol. Interessante que ele confundia a pessoa jurídica do Estado com a pessoa física dele. Vocês aprenderam também que essa limitação de poder que aconteceu na Inglaterra permanece até hoje. Porque no início do slide eu coloquei a rainha Elizabeth II. E eu expliquei para vocês que ela governa sobre o apoio de um parlamento inglês, onde o primeiro-ministro sempre está ali à frente, dando todo o apoio necessário. Falei para vocês também que é muito comum na Inglaterra um amor, uma devoção à rainha.
né? A monarquia inglesa, por ter toda essa história, né? Uma história de luta, de conquista, independentemente de ter existido pirataria ou não, a Inglaterra ela se destacou bastante na nossa história. Para vocês terem uma ideia, a Revolução Industrial aconteceu lá, tá? A conquista da Ásia, da África, também partiu da Inglaterra. Então, nós vamos ficando por aqui. História com o professor Flávio. Aprender sobre o absolutismo e lembre-se, história não é para decorar, é para aprender. Tchau, tchau.